Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando aqui com o nosso Visão Geral de hoje. Ufa, hoje é sexta-feira, Dia Internacional da Alegria. Temos que aplaudir sempre a sexta-feira. Meus amigos de Jundiaí, sejam todos bem-vindos. Jundiaí recebendo a partir de hoje o nosso sinal digital pelo canal aberto 8.1, canal digital em Jundiaí. Jundiaí, que é uma cidade muito progressista, uma cidade que fica entre Campinas e São Paulo e com toda certeza cresce a cada dia e a gente recebe Jundiaí aqui de braços abertos. Muito obrigado. Viajar é navegar no imaginário, é buscar o sonho, aliviar a alma. Fazer turismo é como entrar num portal do tempo e eleger o local desejado no momento certo. A viagem começa quando você fecha a porta da sua casa pelo lado de fora e termina quando você fecha a porta da sua casa pelo lado de dentro. Eu vou entrevistar aqui hoje a diretora de turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo de Campinas, Turismo de Negócio, tudo, querida Alexandra Caprioli. Bem-vinda, minha linda, tudo bem? Eu que agradeço, sempre uma alegria estar aqui com você. Ah, você dá cada entrevista maravilhosa, impressionante, né? E todas as vezes que você vem aqui, eu sinto assim uma vontade de ficar falando sobre aviação, sobre a Azul, porque você é uma das comandantes lá da Azul, mas o nosso mote da entrevista é o turismo, né? Que verdade. Tem até um pouco a ver tem também, muito né? A ver, é verdade. Verdade. Alexandra, é verdade quando a gente vai viajar? Eu penso assim, a viagem começa, você trancou a casa, começou a viagem. É verdade. Fechou pelo lado de dentro, terminou a viagem, porque a volta é tão importante quanto a ida. Sem né? dúvida, é muito importante. E, na verdade, quando a gente começa a planejar, a gente já está viajando um pouco, né? Mas é muito gostoso. Acho que isso é uma oportunidade que a gente tem, né? De viajar, de desfrutar. E as pessoas têm dado muito valor, né? Isso é muito bom pra gente. Assim, o turismo, ele está muito em voga, né? Com certeza, com certeza. Então, pra gente... Tem valorizado a profissão do turismólogo, por exemplo? Tudo isso? Tem sim. Essa é a terminologia mesmo. Turismólogo, isso. Bacharel em turismo, ou turismólogo, que é mais correto. Tem valorizado sim, eu acho que a gente tem muito mercado, né? Onde a gente pode atuar. Eu sou formada e fui professora há muitos anos, né? Na PUC, na PUC de Campinas. E é muito gostoso você ver que as pessoas que se formaram estão bem colocadas, né? Que elas têm um espaço no mercado, tanto no poder público. Hoje, para você fazer qualquer projeto, você tem que ter a assinatura de um turismólogo, isso é muito bom, legal. né? Tanto em nível municipal, estadual, federal, é fundamental. Que legal. E no mercado, né? Hoje na aviação, a gente tem muita gente formada em turismo, que é um profissional que tem uma gama de qualidades, assim, e uma capacidade de fazer sinergia com outros setores. Então, ele é um profissional bastante valorizado. Bom, embora você já tenha vindo aqui algumas vezes, nesse cenário é a primeira vez, né? Verdade, está muito lindo, tá bonito, muito né? lindo, parabéns. Obrigado, querida. Mas deixa eu falar um pouquinho de você aqui. Como você mesmo disse, graduado em turismo pela PUC Campinas, especialização em gestão de empresas turísticas pela FGV, atuou na área acadêmica por mais de 15 anos, como professora na Faculdade de Turismo e Hotelaria da PUC Campinas, e no curso de pós-graduação em Planejamento e Organização Eventos da Policamp. Empresária do ramo de turismo, eventos há mais de 30 anos da Caprioli Turismo, né? É acionista da empresa Aviação Azul Linhas Aéreas, da qual compõe o Conselho de Administração. Foi presidente do Campinas e Região Convention and Visitor Bureau. É diretora de turismo da Prefeitura Municipal de Campinas. Isso aqui é um pedacinho só, né? Ela tem muito mais. Campinas é uma cidade de turismo? Ela é uma cidade de turismo, porém, assim, o turismo que mais a gente fala e que de fato é mais próspero é o de negócios e eventos. Porque as pessoas às vezes acham que Campinas não tem turismo, mas ela tem talvez uma das melhores estruturas. Existe uma classificação que é feita pela Embratur e pelo Ministério do Turismo, e Campinas é categoria A.
Ou seja, é a melhor das categorias porque a gente tem uma estrutura hoteleira e de serviços para turismo invejável, né? Já visto a Rede Vitória, Royal Palm Plaza, esses hotéis, muitos hotéis bons que a gente tem na cidade, que tem muita estrutura, mas é focado para o homem de negócios, para os eventos, né? A gente não tem muitos ícones de turismo mesmo, de lazer. Quando a gente fala turismo de negócio, você falar isso aí pro empresário, pro executivo, pro CEOs e tal, ele fala, turismo? Onde turismo? É trabalho. É trabalho, tem muito trabalho, né? É verdade. Mas Campinas é uma cidade muito boa. Há pontos turísticos, indiscutivelmente, né? Sem dúvida. A gente faz questão de reconhecer o que a gente chama das 7 maravilhas, que foi uma eleição feita pela própria população que selecionou os ícones, né, da cidade. E quando você sabe a gente de fora recebe... as 7 maravilhas? Sim, então a gente tem o Lagoa do Taquaral, a Estação Cultura, que era a antiga Gafipasa, sem dúvida. A Torre do Castelo. Pertinho daqui. Pertinho. Torre do Castelo. A Escola de Cadetes do Exército. Sem dúvida. O Mercado Municipal. Olha aí, verdade, né? Isso. Mercado Municipal, sensacional. E o Jockey Club, deixa eu ver só se está... Faltando um só. E o Jockey, tá bom, daqui a pouco você lembra. Não tem problema também, né? Eu vou pensar aqui. Não, daqui a pouco você lembra. Tem turismo turismo rural também. Turismo rural. Hoje a gente também sinalizou todas as trilhas de bike, então nós temos o cicloturismo naquela região de Sousas e Jequim Egídio. Temos o turismo gastronômico, temos o turismo cultural, né? Uma cidade bastante efervescente do ponto de vista de teatro, espetáculos. O que isso traz de recursos para a cidade? Olha, como a gente foca no turismo de negócios, esses outros setores, os outros nichos, outras segmentações, eles dão suporte. Então, eles tanto são para o morador, mas quem está na cidade pode acessar. E isso faz com que, às vezes, a pessoa queira permanecer um pouco mais de tempo na cidade, tenha um atrativo, né, para que ela... desfrute da cidade e principalmente que ela deixe recursos na cidade. Esse é o mais importante. Perfeito. Né? Que ela gaste na cidade. A gente tem uma parte de compras, que é uma referência do interior do estado. Aqui nós temos um centro de compras enorme. Fantástico. Exceto a capital, né? E aí nichos, por exemplo, Jaú, Pedreira, que são coisas específicas. Aqui, como centro de compras geral, a gente tem os melhores shoppings, sem dúvida nenhuma. E se você quiser saber como que é o centro de compras em Campinas, pergunte para os maridos. Os maridos vão dizer o que é o centro de compra aqui, porque as mulheres adoram passear em Campinas. É verdade. Tem opção que não acaba mais. Nós estamos passando ainda por crises. E a cidade de Campinas não é diferente. E aí falou-se muito em corte de orçamento, cortou-se muita coisa. E o turismo também foi afetado? Foi. O turismo, quer dizer, na verdade, a gente tem 2 fontes de receitas dentro da prefeitura. A primeira delas é o próprio departamento, ele tem a sua dotação orçamentária e, como todo mundo, ele foi obrigado a fazer cortes, e a gente entende, porque é um momento difícil e todo mundo tem que colaborar. E nós temos uma outra fonte de recursos que se chama FATUR, que é o Fundo de Apoio ao Turismo, e que é uma receita que advém da hotelaria. Então, os hotéis que aderem a esse fundo, uma parte do ISS deles, ela é destinada a esse fundo para promoção do turismo. Na verdade, nosso objetivo é fomentar o turismo de fora para dentro, né? Atrair o público para que fique hospedado na cidade. Verba, assim, estadual, verba federal? A gente tem uma verba, a gente acessa verbas federais através de convênios. A prefeitura tem um setor de convênios que está sempre mapeando quais são os recursos federais que estão disponíveis. E a gente acabou de ganhar, a gente ganhou uma verba que a gente fez, toda a reforma do posto de atendimento de Sousas, que ele estava muito antigo, então já foi feita. A gente ganhou uma verba para sinalização que vai ser iniciada nesse ano. Para toda a sinalização, refazer aqueles totens de informação que tem nos pontos turísticos. Então, é uma verba federal que a gente tem uma contrapartida. O município dá uma contrapartida, mas a maior parte do recurso vem
do governo federal, do Ministério do Turismo. Entendi. Alexandre, o posicionamento geográfico de Campinas, ele fica no entroncamento, né? As principais rodovias do estado passam por aqui. Isso aí é um fator, assim, fantástico, né, para que a cidade cresça. Na verdade, em quase todas as medições que a gente recebe de empresas que fazem avaliação de destinos, normalmente Campinas ela é número 1 em logística, porque ela tem o entroncamento das rodovias, as mais importantes passam por aqui. A gente tem o aeroporto que, de fato, transforma a cidade cada vez mais. Você está me falando aqui que o aeroporto hoje é o terceiro? A gente ficou sabendo essa notícia, você vai dar em primeira mão. Então vamos lá, atenção. O aeroporto de Viracopos, ele tem vários fatores que os destacam. Sim. O primeiro deles é o maior aeroporto de carga do país. Isso a gente já sabia. Perfeito. Com a vinda, de fato, da Azul, ela transformando a cidade em seu hub, hoje a gente tem mais de 58 destinos que Campinas se liga diretamente. E isso também é um recorde, porque a gente tem, por exemplo, Guarulhos com 28 ligações diretas domésticas. Tá. Mas a novidade, que a gente ficou super feliz, é saber que Campinas ficou em terceiro lugar nos voos internacionais. A gente só perde, obviamente, para Guarulhos, que é o maior aeroporto internacional, e para o Galeão. Mas depois a gente ganha de Confins, do aeroporto do Recife, de Brasília. Fortaleza, que também é muito então, forte. Hoje é um grande destino internacional. E isso para a gente é maravilhoso. Tem tudo a ver com isso, até nas internacionais. Né? E a gente acabou, essa semana, de receber a vinda de uma nova empresa que se chama Amazonas, que está voando de Assunção para cá com um jato da Bombardier, com 50 lugares. Eu acho assim, tem espaço para muitas empresas. A gente torce para que as empresas venham para Campinas. O aeroporto tem um trabalho muito forte. A Graziele é uma funcionária que ela só faz captação de linhas aéreas internacionais. Isso traz recurso. Muitos recursos. Né? Impostos, porque, na verdade, qualquer empresa que voa em Campinas, ela recolhe muitos impostos para a cidade. E, na verdade, hoje o aeroporto é um grande contribuinte do município. E até porque o aeroporto se popularizou, né? Você deve se recordar, né? Embora seja muito mais jovem do que eu, você deve se recordar que quando você ia fazer suas viagens, o aeroporto, as mulheres iam todas extremamente bem arrumadas, os homens também. Era um glamour, né? Glamour, exatamente. Hoje não, você vai no aeroporto, o pessoal tá lá de chinelão, bermuda e tal, embarcando, essa coisa toda. Então, essa popularização dos aeroportos acabou trazendo muito recurso, né? Mas é muito bom, porque eu acho que a gente tem um país com dimensão continental, então a gente não é um país para se locomover nem de ônibus, nem de carro. Não, exatamente. O avião e a gente enxerga, quando a gente olha o mercado americano, que ele é 10 vezes, chega a 12, 15 vezes maior do que o brasileiro, a gente enxerga não pelo lado negativo, ai que pena, a gente enxerga pelo potencial, assim, que a gente tem muito a crescer. Muito mesmo. Nesse mercado. Muito legal. Aliás, quando você falou do aeroporto de carga, uma das minhas... Bom, você sabe que eu sou piloto, uma das minhas paixões é aviação. E eu adoro quando aqueles aviões cargueiros, aqueles 747 cargueiros, vêm para pouso aqui, parece que ele está parado no ar, é uma das coisas mais... É maravilhoso. De vez em quando eles descem o Antonov aqui, que é gigante. Show, né? Vale a pena, né? É um espetáculo. Sem dúvida. Agora, o departamento de vocês, é o Von Zuben que está lá, né? Isso, o André Von Zuben, querido. Aliás, eu falei com ele outro dia, está na hora dele voltar aqui ao programa para falar um pouquinho da secretaria. Mas a secretaria de vocês, e sobretudo a área do turismo, ao lado, digamos assim, do departamento da Secretaria de Esportes, eu acho que são duas diretorias, a sua e a de esportes, que mais fazem evento, até pela natureza das secretarias, né? É verdade. E eu fico muito feliz, porque assim, a gente quando se propõe a fazer um trabalho, e você sabe que minha vida sempre foi muito empresarial, sim. E só recentemente, a convite do prefeito Jonas, eu vim para o governo, a minha experiência era toda muito nessa área de eventos. Então, eu acho que essa era uma contribuição
solução que eu achei que eu tinha condição de dar. E aos poucos, os departamentos vão percebendo que a gente tem expertise para conseguir trazer, e a gente vai sendo agregado na maior parte. Hoje é muito difícil ter um evento da cidade que a gente não esteja de alguma forma envolvido, a equipe toda. Eu tenho uma equipe maravilhosa que eu tenho que agradecer, que eu fui acolhida pela equipe, né? São funcionários de carreira que têm um grande tempo de experiência, então é muito gostoso você se sentir parte. E, de fato, a maior parte dos eventos, eles acontecem em 3 secretarias. A Secretaria de Esportes, a do Turismo e a de Cultura. É de Cultura, exatamente. São as 3 que fazem os eventos da cidade. Alexandra Caprioli, sabe que o seu sobrenome tem tudo a ver com a história do rádio em Campinas, né? Porque nos áureos momentos do rádio, seu Antônio Augusto, tá bem ele? Tá bem, graças a Deus. O pai da Alexandra. É o seu fã. Meu fã, me ouvia muito no rádio, né? Vai voltar a me ouvir, porque eu tô voltando agora para a Rádio Brasil para transmitir futebol. E ele disponibilizava os ônibus para as viagens todas as emissoras de rádio. Não, pra gente, a gente tem muito carinho. Primeiro que a gente era transportador dos clubes de Campinas, mas não só, São Paulo. São Paulo, exatamente. A gente transportou o Palmeiras, a maior parte dos times, quando vinham jogar aqui, todos. Mas a gente tinha realmente uma ligação com o futebol e principalmente por causa da imprensa, né? Tinha toda essa ligação com a empresa. Ele era um apaixonado, meu pai, pela... Realmente é muito forte aqui na cidade. Até que ponto a febre amarela impactou isso? Olha, num primeiro momento a gente ficou muito preocupado, porque na verdade foi a gente relembrando um pouco do surto do ano passado, saiu uma notícia de WhatsApp avisando todo mundo que não era mais para frequentar a trilha. Isso era uma sexta-feira, já no sábado. Então os restaurantes foram extremamente impactados. E posteriormente, aí a gente foi informando, foi feito todo um trabalho da Secretaria de Saúde de vacinação, mas os primeiros 3, 4 meses foram muito difíceis. Nesse momento, a gente já tem um índice de pessoas vacinadas enorme, então isso é muito bom. E a gente desenvolveu durante esse período muitas reuniões com a saúde, mapeando assim, como é que é importante a gente manter esse índice, manter a informação. Mas assim, nós somos muito próximos da ADEGAS, que é a Associação dos Bares e Restaurantes de Souzas e Joaquim. A gente apoia todos os eventos, temos uma parceria muito grande. E nós fizemos essa aproximação porque eles se sentiram muito lesados pela forma como isso foi explorado. Então, a gente sempre tem que tomar muito cuidado. É lógico que a prefeitura tem uma responsabilidade de informar, as pessoas têm que saber, porque, de fato, aquela é uma região que as pessoas vão muito na mata, né? Então, não nos restaurantes em si, mas principalmente as trilhas, né? Então, a gente realmente tinha porque que além informar. da gastronomia, tem outras coisas, né? Tem. Hoje, os esportes radicais, a gente tem todo tipo de esportes radicais. E a gente ficou muito chateado porque a gente tinha acabado de ganhar a sinalização das trilhas. E aí a gente teve todo o cuidado de não inaugurar só quando realmente passou o surto inicial, porque a gente tem muita responsabilidade, né? E as pessoas, ao frequentar, podiam ser contaminadas. Isso é muito sério. E também teve uma dúvida no começo quanto à segunda dose, se tomaria ou não tomaria. Sobre a imunização, se era só 10 anos. Exatamente. Eu, na verdade, você sabe que não sei como que é hoje, me parece que hoje não existe a obrigatoriedade, mas no curso de piloto você tinha que ter a sua carteira de vacinação. Internacional. Então eu já tomei todas essas vacinas aí, eu ando sem camisa na trilha, sem problema nenhum, e não vai acontecer nada. Fala um pouquinho do Viva Glicério, como é que foi? Foi muito bom. Olha, esse foi um evento que foi uma surpresa, porque primeiro com um orçamento super apertado, a gente tem a missão lá do prefeito de sempre fazer os eventos com o máximo de parcerias que a gente conseguir, e esse foi um evento que deu certo. Às vezes as pessoas falam, vamos fechar direto, e eu digo, não, a graça tá em fechar e as pessoas terem a surpresa de quando a gente fizer, verem a programação. Então, o gostoso é essa alternância. Então, o do Natal foi muito bom, teve um público muito forte. E essa parte da gastronomia é um fator que também é atrativo.
as pessoas buscam isso e os parceiros são fantásticos. Assim, a programação que a Secretaria de Esportes fez através das parcerias, a gente, a cultura, o evento é um sucesso. A gente deve repetir esse ano em algumas datas temáticas, o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal. Independente aqui da gente de não estar se fazendo nenhuma análise de administração ou não, mas eu costumo dizer, e sempre tenho para mim durante toda a minha vida, o seguinte, no campo jornalístico, quer seja ele social, político, esportivo, que você deve apontar, claro, os erros, mas você não pode deixar de valorizar aquilo que está agradando. E convenhamos, quem andava na Glicério e anda hoje, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? A avenida está maravilhosa. Maravilhosa. Eu acho que todo o investimento foi muito difícil para os comerciantes. A gente sabe que nenhuma intervenção sai sem as dores, né? O nascimento mas ela é uma coisa linda. Mas dói, não dói? Tem sempre Mas assim, hoje ela está muito bonita. A última fase que foi entregue em dezembro, que foram as árvores, né, nos vasos. Então eu acho que foi feito um trabalho muito interessante. E é óbvio que esses eventos de também fechar a avenida, eles são com o objetivo de fomentar o comércio, né, de trazer as pessoas. Claro. Porque infelizmente isso é real. Quando a gente pergunta e a gente traz as pessoas para o centro, você pergunta, muita gente fazia muito tempo que não frequentava. A gente tem uma geração nova hoje que é a geração dos shoppings, né? Sim. Então, e é ótimo. Isso aí numa sequência ao perigo iminente, ou de repente homeopático aí, de que o comércio realmente caia de vez no centro da cidade? Não, eu acho que sempre ele vai ter o seu espaço. E eu acho que é importante a gente continuar fomentando. O que eu acho que ajuda é quando você tem, hoje, com essa nova configuração do plano diretor, você começa a ter uma cidade muito mista, né? Uma cidade onde você tem mais possibilidades de negócios em outros bairros que antes não podiam receber. Então, eu acho que Campinas vai ficar uma cidade que vai estimular muitos negócios com esse novo plano diretor que foi feito... Sim, já aprovado. Já aprovado, agora está sendo trabalhada a lei de uso e ocupação. O que esse plano diretor traz de benefício para o turismo? Olha, a gente teve uma participação muito importante. Eu reputo uma das coisas mais importantes, Alberto César, era assim, a área rural não era levada em conta no plano diretor anterior. Eles simplesmente ignoravam. Então, a gente tem esse trabalho com as áreas Pedra Branca, Souzas e Joaquim Egídio. A maior parte dos investidores que trabalham nessa área estão absolutamente irregulares. Não que eles não quisessem regularizar, mas não havia nenhuma forma deles fazerem isso, porque o plano diretor ignorava a área rural. Entendi. E a gente já participou desses estudos, a gente participou falando dessas novas vocações. Quer dizer, a gente não pode ignorar a gastronomia, o turismo rural, todos esses novos empreendimentos que tem que ter o seu espaço. Então, isso eu acho que vai ser o principal ganho para o nosso turismo. Bom, vamos sair então do rural, vamos vir bem na praça, assim, chefes na praça. Gostoso, né? Você sabe que eu falo que tem coisas que dominam a gente. Os Chefes na Praça é um evento que não tem, ele já ficou maior que o nosso desejo, né? Ele é um sucesso, a gente já fez 5 edições dele e aí estamos indo esse ano para a 6ª. E ele é um absoluto sucesso, né? A gente, o primeiro ano foi um desespero, porque a gente fez um evento pensando que vinham 3 mil pessoas e vieram 12 mil, e de 12 foi para 15, para 20, para 22, para 30. Então a coisa ficou gigante, né? E aí que a gente percebe que o campineiro, ele quer ocupar os espaços, ele quer frequentar a cidade, ele quer sentar no chão da Praça Carlos Gomes, estender sua toalha, sentar com a sua criança, levar sua cadeira. Eu acho isso maravilhoso, porque a gente sempre diz isso, para ter preservação do nosso patrimônio, você tem que ter sensação de pertencimento. E você não tem essa sensação se você não frequenta. Sem dúvida. Você não tem essa sensação se você não conhece o lugar. Então, eu acho que a gente é bastante responsável por trazer as pessoas de volta para alguns espaços em que elas não frequentavam mais. Assim como o esporte e os serviços públicos
tem um mérito legal, maravilhoso de hoje a Lagoa do Taquaral ser um espaço absolutamente democrático, né? E maravilhoso, uma delícia Quando de a pessoa frequentar. frequenta, ela se sente dona. Ela do se sente negócio, dona, ela olha só, tem a verdade. sensação de pertencimento e se ela vê alguém jogando, ela chama atenção, Sim, ela vai. ela ajuda a cuidar. Então, acho que é muito importante isso. É uma parte de educação que a gente tem que... A Lagoa, bom, é um dos lugares mais bonitos. Nossa, quanto eu frequentei, né? Quanto que eu corri naquela lagoa, quanto que eu caminhei naquela lagoa, ali no entorno da lagoa e tal. Houve um tempo que ela era muito suja ali, você andava, mudou isso, faz algum tempo que eu não vou. Muito. A lagoa, ela está extremamente bem cuidada, ela fica sob a gestão do Departamento de Parques e Jardins, do Luiz Cláudio, que é um craque, né, dentro da Secretaria de Serviços Públicos, do secretário Paulela. Eles realmente assim, mexeram nela toda. Acho que a reforma da caravela, a gente ganhou de volta um ícone que foi importante. Mas há algum evento, a caravela só está ali ou ela só pode ser visitada? Não tem nenhum bar, não tem nenhum restaurante ali, não? Não, e não tem essa intenção, mas ela assim, hoje ela é cenário de filmagens, né, é um símbolo, é um ícone. Aliás, realmente. Se não me engano, no governo Quércia. Sim, que foi o primeiro, só que ainda na época ela navegava dentro da lagoa. Ela foi totalmente desassoreada, todas as áreas foram feitas uma renovação, a gente tem água gelada lá dentro, um bebedouro enorme, gigante de água gelada. Então, realmente, os frequentadores estão bastante satisfeitos. E outro projeto que é da INDEC com o esporte, agora durante o projeto de verão, que ele acontece durante o horário de verão, que ela abre, ela fica fechada aos carros, né? Como no domingo, de terça a sábado ela fica fechada. Então as pessoas, só passar no final da tarde fica uma delícia. No final da tarde também fechadinho ali, né? Você Isso. também, eu me recordo que, acho que antes de ontem eu tive que ir num lugar perto ali, quando eu vi tudo se pedido surpreendeu, né? Mas é lógico, acho que nós temos que privilegiar sempre a população. Sempre. Isso é uma coisa extremamente interessante. O circuito de bares e restaurantes. Campinas tem vida noturna? Tem muita vida noturna. Primeiro porque ela é uma cidade universitária, então isso acaba combinando muito. A gente tem essa, vamos dizer, uma tradição dos barzinhos, da comida de boteco, né, dessa gastronomia. Então, tanto hoje, a gente tem dentro dos shoppings vários restaurantes e bares que são bastante famosos, né? A gente acabou de receber um novo empreendimento, que era o tradicional do Mercadão de São Paulo, que veio para cá, e assim tantos outros, né? Mas a gente tem um circuito de bares muito importante. E nós tivemos aí vários problemas até foi batizado de Operação Fecha Bar, aquela coisa toda. Como é que ficou isso? Isso não foi feita uma nova lei, ela ainda está sendo feita, mas sabe que às vezes tem males que vêm para bem. Esse foi uma situação muito desgastante, que a gente estava envolvido diretamente pela relação que a gente tem com a gastronomia, então nós fomos responsáveis por essa troca e foram feitas várias reuniões e isso vai vir num novo formato do gosto dos restaurantes, porque é lógico que a gente tem que entender que para quem mora perto de bares, também é muito difícil, né? Porque eles têm direito à lei do silêncio também. Dúvida. Mas eu acho que a gente consegue chegar num equilíbrio que privilegia o empreendedor, porque na verdade eles são, né, assim, pessoas que estão preocupadas, pagam os impostos, empregam muita gente, então a gente também não quer ninguém, mas a gente tem que pensar também em respeitar o morador. Claro, a gente tem que pensar, é duro, porque você tem que mediar, né? Tem você um tem equilíbrio. Os lados todos para fazer. Agora, tem uma coisa, o empresário da gastronomia, o empresário do ramo do restaurante, dos bares, ele já sofreu com a lei do cigarro, a lei do fumo, a lei antifumo. Sim. Tudo bem, eu também acho que não tem que respeitar quem não fuma, não pode sentir cheiro de fumaça. Mas, de qualquer forma, isso limitou um pouco o empresariado no sentido de ter espaço, às vezes podia ter espaço, agora não pode mais também, enfim. A lei seca. Hoje, por exemplo, alguém vai ao bar, toma alguma coisa, já não pode ir para casa, tem que chamar um táxi ou alguma coisa nesse sentido. Então,
há um determinado momento que a gente vai, peraí, vamos também, o empresário não pode ser, E né, a gente tão vive sufocado. um momento econômico em que, na verdade, se antes você saía todo quarta, quinta e sexta, você tem que escolher. Exatamente. Então é lógico que eles também estão passando um momento muito difícil. A gente dúvida. acha que eles são super guerreiros. E eu acho que nesse momento a criatividade é tudo. Eu vou dar o exemplo da questão da lei seca. Um dos locais que é muito fiscalizado é justamente Souzas e Joaquim. Sim. Porque a gente tem ali uma rodovia, então não é fiscalizado nem pela INDEC, é fiscalizado pela Polícia Rodoviária. E a ADEGAS, que é a Associação de Bares e Restaurantes, que o Felipe do El Tambo é o presidente, eles fizeram uma promoção super interessante, onde o motorista da vez, ele tem um super desconto e tem... que ele sabe que ele não vai poder beber, que ele tem que voltar dirigindo. Exatamente. Então, além do convênio que eles fizeram com um desconto para utilizar os táxis, para retornar, também o motorista da vez tem muito desconto para poder consumir. E eu moro lá em Souzas, eu sei muito bem o que você está falando. Querida, você lembrou do que está faltando? Catedral Metropolitana, gente, que vergonha, desculpa, não, imagina, viu? Não tem vergonha nenhuma. Então, a Lagoa Taquaral, Estação Cultura, Torre do Castelo, Escola de Cadetes, Mercado Municipal, Jockey Clube e a Catedral Metropolitana, portanto, as 7 maravilhas de Campinas. 7 maravilhas, isso mesmo, não pode... Que legal. Achei muito legal. As outras cidades fazem isso também? Não, a gente não conhece outros. Existe só aquele mundial, as 7 maravilhas naturais e as 7 maravilhas. Mas eu achei super criativo e é muito importante mesmo, porque também tem gostei. essa coisa da identidade, né? Gostei. Nós temos um folder em português e inglês que nós distribuímos nos postos de informação, que falam das 7 maravilhas e contam o que elas são. É bem para o turista, né, quando chega. Muito bom. E 2018? Que vem por aí? Vamos lá, né? Esse ano, ele ainda é desafiante. Eu acho que a gente ainda tem esse desafio de trabalhar com um orçamento bem apertado. Mas a gente se consolidou em função dos eventos. Então, a coisa mais importante que a gente tem trabalhado agora no início é um calendário de eventos. Já posso antecipar em novidade que a gente está reeditando a Festa das Nações, que sempre foi um sucesso. Vai ser no mês de abril. Onde? Depois a gente conta mais notícias. Vai ser na Estação Cultura. Estação Cultura, tá. A gente tem também uma mostra de cinema italiano que a gente fez o ano passado, em parceria com o governo da Itália, em que a gente faz um evento que chama Cine Gourmet. Vamos fazer também no mês de abril. Vamos fazer um evento mexicano com uma parceria com o Consulado Mexicano de Gastronomia Mexicana. Tudo isso no primeiro semestre. Mas vamos fazer um encontro de motos. A gente está trabalhando no nosso calendário de eventos. Ele está recheado e a gente quer sempre assim... continuar fazendo os eventos que são um sucesso, mas trazer 2 ou 3 eventos novos. Muito legal. Para poder... Entendi. O Alexandre, quando alguém, por exemplo, está nos acompanhando lá, nossa, a gente tem audiência no Brasil todo, qualquer lugar que não seja Campinas e tal, fala, eu vou a Campinas, eu quero conhecer essas 7 maravilhas de Campinas e tal. Como é que ele faz? Ele chega aqui ou ele vai à prefeitura? Onde que ele vai? Na verdade, a gente tem na rodoviária e no aeroporto um posto de informação turística, além do próprio paço municipal. E lá a gente tem os folders da cidade. Então a gente tem sempre em português e em inglês, mostrando, então a gente tem da feirinha de artesanato, do mercado municipal, da Torre do Castelo, da SpaceX, todos esses pontos turísticos, do turismo rural, do cicloturismo, a gente tem tudo isso em material. E também no site, ele consegue baixar os mapas, fazer um roteiro, tanto com a gente, que a gente está retornando a fazer aos finais de semana, roteiros gratuitos, onde a pessoa se inscreve e faz um desses passeios. Ou ele pode fazer por conta própria, ele baixa e tem um mapinha onde ele faz o circuito com o material, né? Então é bem interessante que ele pode fazer com o carro dele. A Torre do Castelo, que era extremamente arborizada, era uma coisa gostosa. Quem foi no governo Jonas ou antes? Foi antes. Vocês não têm pedido para voltar a plantar árvore lá, não? Nossa, a gente morre de vontade. Inclusive, a gente fez um evento ano passado, no Natal, que chamava Celebrai
Castelo, que foi... lá foi um local que meio que perdeu o movimento. Perdeu um pouco, E sim. a gente fez esse evento, foi um evento de Natal, que a gente fez cair neve de cima da torre. Foi o maior volume de visitações dos últimos anos. A gente teve mais de 3 mil porque visitas. lá à tarde não dá para visitar porque é um gostoso. calor muito grande. Isso. Então, E a gente teve que colocar uma praça de alimentação com tendas, porque infelizmente a praça, que era super arborizada... Então, na época do calor, você andava ali na torre, naquela Na verdade, existe uma justificativa para isso, porque a parte de baixo da torre, ela é toda uma caixa d'água. E eles disseram que existia o risco das raízes que estavam rompendo. Sabia disso. Então é uma caixa d'água. É uma caixa d'água. Tanto é que quando a gente foi fazer o evento e os food trucks tinham que estacionar, a gente cuidado para não... eles têm lugares específicos só que podem ficar, porque não... Essa é uma informação importante. Mas eu acho que assim como na Glicério foram colocados vasos, né? Eu acho que a gente tem alternativa e a Sanasa é muito proativa nesse sentido, né? E a gente precisa tanto de... Nós vamos fazer Arias, falando nessas novidades. Tem um evento muito tradicional nos Estados Unidos e na Europa, que é o St. Patrick, que é o evento de São Patrício, que é da comunidade irlandesa. Nós vamos fazer em Campinas também. Lá no Castelo, provavelmente. Estamos numa negociação. Ele é o dia mesmo é 17 de março, mas ele está em todos os bares nesse dia. Então a gente vai fazer lá aberto para o público no dia 18 de março. Muito bom. Isso é muito bom. Querida, acabou. É muito rápido, o papo é bom demais com você. Mas é muito bom, é muito gostoso falar com você. Aliás, a sua secretaria, hein, onde você está lá, eu acho que é uma das mais atuantes, porque o que tem de segmento, o que se faz na secretaria realmente é muito grande. Mas eu quero agradecer demais a tua presença aqui. Eu agradeço o convite, da sua gentileza. Eu faço questão, faço questão que você volte, tá? Muito obrigada. Muito bem, gente. Conversei aqui com a Alexandra Caprioli, diretora de turismo de Campinas. Tenho certeza que vocês gostaram, porque eu gostei muito também. Aliás, hoje é sexta-feira, é dia de afrouxar o nó da gravata. Vamos lá. Um ótimo final de semana para todos vocês, sempre com moderação, hein? Eu volto à noite, hein? Às 7h05 aqui no RF Sport Clube. Tchau, saúde, paz, alegria e muita sorte.